Fala pessoal, bora dar sequência aí, né? Vamos continuar falando sobre os operadores lógicos aí. A gente vai fazer um exemplo aqui agora que a gente utiliza muito isso aí, né? No dia a dia. A gente vai fazer um exemplo aqui bem tradicional aí do dia a dia. Talvez você vai ver com um cenário um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Suponhamos lá que eu tenha um usuário, né? Um usuário lá e esse meu usuário é o Henrique. Declarei a minha variável aqui do tipo string, já atribuí um valor para ela, e esse usuário também tem uma senha, né? Ele vai logar no sistema lá, né? Ele tem a senha ali de 1 a 8. Aí você vai permitir o cara logar se o usuário e a senha estiver certo. Se o usuário e a senha estiver errado, o cara não pode logar, né, no sistema. Beleza? Bem simples isso daí, né? Então o que acontece? Para a senha estar certo, para o nome do usuário estar certo, ele tem que digitar ali o nome Henrique. Para a senha estar certa, tem que ser aquela senha que ele colocou lá, beleza? Vamos fazer um teste aqui, olha só. Vamos fazer um if aqui também. Um if, vamos falar que o usuário, que é o usuário meu ali, a gente vai utilizar um método aqui que a gente tem na classe aí string, né? O método equals. Na verdade, esse método aí, ele pertence à classe object, né? Só que todas as classes estendem de object, a gente já ganha ele de brinde aí quando a gente trabalha com classes, né? Então, a string é uma classe, a gente já tem ele de brinde aí. Então, eu tenho o equals aqui, que serve para me comparar aí strings, né? Então, eu vou comparar esse usuário aqui com o valor que eu vou passar aqui, ó. Por exemplo, Santiago. Eu estou fazendo o seguinte, o usuário aqui, quem é o usuário? Henrique. Henrique é igual a Santiago? Não é, né? Não é igual. Aí agora eu vou colocar uma outra condição. E a senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E aí, se for essas informações, o cara pode logar no sistema. Se não, você vai falar que usuário ou senha inválido. Usuário, opa, tá isso aqui, volta ali. Usuário ou senha inválido. Beleza? Inválido. Ótimo. Então, se eu mandar executar isso aqui, ó, botão direito, RUMAS, o que ele vai falar? Usuário ou senha inválido. Você não pode logar no sistema. Por quê? Porque o usuário é o Henrique. E a senha aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que ele está fazendo? Ele está comparando o usuário com a string aqui Santiago, né, que eu informei. Para ele poder logar, ou ele altera aqui para Santiago, ou ele altera aqui para Henrique, né? Tá mais fácil a gente fazer o seguinte, a gente vem aqui, fala que o nome do usuário é Santiago, e a senha aqui é de 1 a 6, beleza? Agora o que ele vai fazer? Vai comparar o usuário com o Santiago e a senha de 1 a 6. Se os dois lados estiver certo, se esse cara aqui der verdadeiro e esse aqui der verdadeiro, ele pode logar no sistema. Vamos ver? Botão direito, RUMAS Java Application. Pode logar no sistema. Só que aí o cara errou a senha, o cara digitou lá 9. Ah, vou mandar executar de novo? Botão direito, RUMAS Java Application. Ó, usuário ou senha inválido. Por quê? Essa condição aqui deu false, né? Então ele não vai cair no logar sistema, vai cair no else. Para ele logar no sistema, tanto o usuário como a senha tem que estar correta, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos corrigir a senha e colocar um usuário inexistente. Santiago 9, botão direito, RUMAS Java Application. O usuário não pode logar no sistema, é um usuário inválido, né? Porque o usuário é diferente de Santiago. A gente utiliza o equals ali, que está na classe object, né? A gente está usando uma classe, toda classe tem de object, então ele está comparando. Se o que tiver dentro de usuário for igual ao que está aqui nessa string, é verdadeiro. E se a senha for igual também. Então ele avalia os dois lados, as duas condições. Se essa aqui deu negativa, ele nem avalia essa. Se essa aqui deu positiva, ele avalia a outra condição. Aí se a outra condição deu positiva, ele executa. Se não, ele sai fora. Lembrando que o E, todas as condições têm que ser true, todas têm que ser verdadeiras. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos parar por aqui para não ficar muito extenso. E depois a gente faz outros laboratórios. Abraço.